tudo bem? Todos abençoados? Sempre, né, gente? Eu vou falar um pouquinho da história de Timóteo para vocês. A gente tem um pouquinho de tempo, mas eu acho que vai dar para vocês entenderem um pouquinho. Timóteo, ele foi um dos grandes personagens do Novo Testamento, né? Muitas pregações foram feitas sobre ele, enfatizando um jovem obreiro, um jovem líder. Primeiro, ele foi um liderado, ele foi um discípulo. Depois que ele se tornou um grande líder, né? O pai de Timóteo era grego. A mãe e a avó dele eram judias. Na Bíblia diz que provavelmente na primeira viagem de Paulo naquela região que elas se converteram. Na segunda viagem do apóstolo Paulo naquela região, ele viu Timóteo evangelizando. E ele ficou muito impressionado, muito indignado com a desenvoltura de Timóteo. Sabe? Com o desenvolvimento dele de falar, de evangelizar para as pessoas. E ele quis logo levar Timóteo com ele. Né? Provavelmente, Paulo quis levar Timóteo também para substituir João Marcos. Claro que Paulo não ia levar qualquer um com ele. E como ele ficou indignado, impressionado com Timóteo, ele quis levar Timóteo. Desculpa. Essa parceria de Timóteo e... Eu sempre confundo Timóteo com... Essa parceria de Timóteo e Paulo resultou em grandes frutos para a igreja primitiva. Foi tão boa a parceria deles que Paulo, que foi um exemplo, que é um exemplo para nós até hoje. Foram dois homens de Deus, que é um exemplo para nós até hoje. Um fato curioso é que para ir seguir viagem, nas viagens missionárias com Paulo, Timóteo teve que ser circuncidado. Porque Paulo tinha medo de Timóteo ser discriminado, porque eles iam viajar, né, várias regiões que habitavam muitos judeus. Então, para evitar que Timóteo fosse discriminado, Paulo achou melhor Timóteo ser circuncidado, né? A Bíblia nos mostra também que Timóteo e os anciãos do lugar, da região, porque não foi assim, Paulo quis levar Timóteo e pronto, levou. Não, fizeram uma oração, impondo-lhe as mãos em Timóteo, e assim ele recebeu um dom espiritual para o seu ministério. Timóteo foi muito bem instruído pela sua mãe espiritualmente. Ele foi muito bem instruído espiritualmente pela sua mãe e pela sua avó. Ele era isso no livro dos apóstolos, podemos perceber como ele era querido pelos membros da igreja que foi implantada na região, né? Ele era tão querido que Timóteo era um exemplo não apenas na comunidade que ele era membro, mas na sociedade que ele fazia parte também. Mas essa conduta de Timóteo não foi construída de uma hora para outra. Começou quando ele era ainda muito pequenininho, que a avó e a mãe começavam a ensinar ele sobre a palavra de Deus. Pregava para ele desde quando era pequenininho. E Paulo fala isso quando escreve. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15 diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que tens aprendido e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo. Ai, gente, vou tomar um pouquinho de água, tá? Estou tremendo um pouco. Timóteo, ele foi escolhido para a obra de Deus. Mas não pense vocês que foi Paulo que escolheu ele. Por mais que eles tivessem uma parceria, uma relação boa, né, que eles estavam sempre viajando juntos, quem escolheu Timóteo para a obra de Deus foi o próprio Deus. Que maravilha, né, gente? E Paulo sabia disso. E sempre estava aconselhando Timóteo a
aconselhando Timóteo e lembrando ele qual papel importante ele ia desempenhar na igreja. Embora Timóteo até tivesse o preparo suficiente para desempenhar a missão, né, que ele havia lhe dado, que Deus havia lhe dado, nós não vamos encontrar na Bíblia, veja bem, não vamos encontrar na Bíblia referências de um Timóteo desobediente, de um Timóteo que fazia qualquer coisa que desse na telha, na cabeça, de um Timóteo que participava de contendas, fofocas, e de um Timóteo que reclamava com Paulo. Eu não quero fazer isso. Não vou fazer aquilo. Estava em tropinha ali de fofoca. Nós não vamos, muito pelo contrário. Timóteo foi a prova de que um grande líder tem que ser um grande liderado. Timóteo foi a prova de que um grande líder precisa ser um grande liderado. Não tem como você ser um grande líder se você não for bem liderado, né, gente? Ele estava sempre atento, cumprindo as suas obrigações e tudo que Paulo ordenava para ele. Timóteo não estava ali atrás de fama, de prestígio, de dinheiro ou qualquer coisa parecida. Ele estava ali, a sua motivação era baseada no grande amor que ele sentia por Jesus Cristo e o grande amor que ele sentia ao próximo. A forma que Timóteo respeitava a liderança de Paulo, se submetia a ele, com certeza o preparou para ser um grande evangelista. Posso ler de novo? A forma que Timóteo respeitava a liderança de Paulo e se submetia a ele, com certeza o preparou para ser um grande evangelista. Como eu já tinha falado aqui, Timóteo foi a prova de que um grande líder precisa ser um grande liderado. Além de ser o porta-voz, né, além de Timóteo respeitar a liderança de Paulo, que se submetia, né, a Paulo, a tudo que ele mandava, além de, também foi um grande porta-voz de Paulo em várias situações. E Paulo também, Timóteo também viajou com Paulo em várias viagens missionárias, né, pregando o evangelho. Timóteo era tão fiel a Paulo e sempre à disposição. Creio que a fidelidade de Timóteo fez com que Paulo incluiu a Timóteo nas saudações das suas cartas que ele escrevia, né? Paulo escreveu muitas cartas. Paulo tinha um carinho tão grande por Timóteo, como se fosse um carinho de pai e filho, porque eles sempre estavam juntos, né? Tinha uma relação de pai e filho, né? Sempre o Timóteo obedecendo ele, sendo obediente a ele, fiel a ele, eles viajavam junto. Eu creio que isso foi criando Paulo foi criando um carinho por Timóteo, né? Mas nessa pequena mensagem que eu falei para vocês agora, que eu preguei para vocês agora, o que nós podemos aprender com Timóteo? A sermos humildes, não prisioneiros do próprio ego, né? Porque Timóteo foi muito humilde. A servir independente de reconhecimento ou elogio, né? Nós temos que servir por amor a Jesus Cristo e por amor ao próximo. E que como ele se esforçamos na obra de Deus. E que fizemos por amor. E nos ensina também que dependendo de críticas, elogios, problemas, dias felizes, que nós permanecemos fiel a Ele. A todo momento. Nos ensina também que com o amor, através do amor de Jesus Cristo, podemos ajudar outras pessoas. Às vezes com uma palavra, né, uma palavra que você falar para uma pessoa, você pode estar ajudando ela, salvando ela. Né, gente? Eu acho que já aconteceu, né? E eu tenho uma coisa para falar para vocês, que quando eu estava estudando essa palavra, vinha muito forte para mim, e eu tenho que falar. O ato de você, eu não estou dizendo aqui na igreja, eu não estou, sabe,
Eu não sei da vida de cada um, eu não sei da célula de cada um, mas é que foi muito forte no meu coração enquanto eu estava estudando e eu vou obedecer. Assim, ó, vou falar tudo. Assim, ó, o ato de você chegar numa pessoa e falar da palavra de Deus, por ser reconhecido, por mostrar para o outro líder que é teu amigo, peguei mais 2, eu tenho mais 2 líderes, eu tenho mais que ele, eu tenho mais 2, peguei mais 2, ele tem menos. Ou para mostrar para pastor e para pastora, para ter prestígio com o pastor e para pastora, que eu peguei tanto, para a pastora ver, o fulano, tá. Gente, não faça isso. Não saia da sua casa, não perca seu tempo, porque isso não é válido para Deus. Se você se propõe sair da tua casa, falar do amor de Cristo para alguém, faça com amor e por amor ao próximo. Porque isso é muito importante. Nós estamos falando da palavra de Deus. Nós estamos lidando com vidas que precisam de ajuda. Nós também precisamos um dia. Você precisou, eu precisei. Eu estou aqui hoje. Você está aí, você é um líder de célula. Você é líder de algum ministério. Você está pregando, eu estou pregando aqui. Por quê? Porque um dia alguém já falou do amor de Jesus Cristo para mim. Foi uma pessoa que já não está mais aqui com a gente. Foi a minha sogra. Que quando eu comecei a namorar com o Patrick, eu era católica, não praticante, não ia lá 5 vezes por ano na igreja. E quando eu comecei a namorar com o Patrick, acho que foi a primeira ou segunda vez, eu já fui na igreja com ela. E lá, eu me emocionei muito, eu chorei muito. E dali em diante ela foi falando, e foi falando da Bíblia, foi falando da palavra. E até esses dias atrás, ela foi uma mulher, meu Deus, ela foi uma mulher de muita oração. Uma mulher de Deus mesmo, quem conheceu ela sabe. E eu sei que ela falou da palavra de Deus para mim por amor. Eu sei o que ela sentia por mim. Que nós era que nem mãe e filha. E eu estou aqui, com certeza por causa dela, que me ensinou bastante coisa. E por Deus, que Deus que abriu meu coração também, transformou meu coração e a cada dia transforma. E também eu tenho nós estávamos no sítio 2 semanas atrás, com um casal de amigos. Eu era 10h30 da noite, eu fui dormir, porque eu já estava ruim, gripe, febre e tal, eu fui me deitar. E o Patrick ficou na sala com esse casal de amigo nosso. E eu só escutando, eu não estava dormindo, eu só estava escutando. Eu só estava escutando. Gente, ele fez uma pregação ali, e eles são católicos assim, roxo, ser devoto acho que é Aparecida lá, sabe? Eu nem sei, Aí, gente, ele fez uma pregação, é mais que uma célula, foi mais de 40 minutos, eu só escutando. E eu vi que eles ficavam, sabe, perguntavam para o Patrick e falavam com ele, sabe? Eu achei tão legal isso. E ele fez, como eu falei, ele fez por amor, porque eu conheço o coração do Patrick. Pela amizade que a gente tem mais de 12 anos com esse casal. E por amor. Sabe? Então é assim que a gente tem que ser com as pessoas. Fazer por amor. Não para ganhar reconhecimento, não para ganhar um elogio. Não para mostrar para a pastora e para a pastora. Nós temos que mostrar para ele. Faça por amor a Deus e ao seu próximo. Lembre-se que você já precisou um dia. E eu queria perguntar para vocês, no pensamento de vocês, não precisa responder. Vocês sabem qual é a importância de ganhar um discípulo? Vocês já pararam para pensar? Eu marquei 3 itens aqui. Primeiro, por obediência a Deus.
Lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, diz assim: a ordem descrita por Jesus é para que todos os cristãos possam fazer discípulos de todas as nações. Isso é a primeira coisa que um cristão tem que fazer, é obedecer a Deus. O segundo item que eu marquei, ajudar as pessoas que precisam. Gente, esse mundo é grande, tem tanta gente que precisa de ajuda. Tanta gente que precisa de ajuda. Por mais que um dia você vai falar com uma pessoa sobre a palavra de Deus, e ela, tá, tudo bem, e vira as costas, já valeu a pena, gente. Porque um dia, se você fizer por amor, porque a pessoa sente quando você fala por amor, né? Ou quando você não está nem aí, fala de qualquer jeito. Ela sente, por mais que ela não está nem aí na hora, não dá bola, vira as costas, mas o dia que ela precisar, que ela está passando por dificuldades, por problema, ela vai lembrar da pessoa que deu uma palavra para ela. Ela vai lembrar e com certeza ela virá te procurar. E outro item também, que eu marquei aqui, a gente faz discípulo para quê? Para glorificar a Deus. Toda pessoa que você falar de Deus para ela, você vai estar glorificando a Deus. E nós precisamos por tudo que Ele fez por nós, por tudo que Ele faz. Aleluia. Mais forte para Jesus. Uau! Glória a Deus. Aleluia.